Oi, 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 voltamos. Bora voltando todo mundo para dentro da caixa, porque a palestra está muito boa com a bibliotecária Michele Pinto. Vamos voltando, pessoal. Estou de volta. Michele Pinto arrasa. Vamos todo mundo de volta para fora da caixa. Estão vendo que a pesquisa da Michele foi muito elaborada, né? Então, muita coisa que ela pesquisou, envolveu Opa! muita teoria. Então, ela já vai responder os questionamentos, as contribuições. Aqui maior, que eu já não estava mais aguentando ficar pequenininha. Ok, Giovana. Michelle, Ó, hã? porque perguntas. Certo. Aí vocês que sabem, eu posso terminar logo para você, que eu já tô bem. Tu fala a tua conclusão do tema, né? Ainda tem Uhum. uma coisa da metodologia ainda? Não, não, eu já tô mesmo apresentando os dados que eu coletei e tal. Aí, apresente depois, conclui, porque muitas perguntas. Aqui o povo já está me cobrando aqui. Olha os comentários. Tá, não, eu vou responder. Mas até porque as perguntas me interessam, até para pensar, repensar, recriar a pesquisa, né? Refletir sobre a A faixa pesquisa. etária das crianças foi uma pergunta do Marco Antônio. Como? A faixa etária das crianças. Ah, tá. As crianças que efetivamente eu trabalhei na pesquisa, na minha pesquisa, como eu expliquei, é praticamente um desdobramento da pesquisa maior, que era o Observatório das Práticas de Leitura e Escrita na Escola, que é desenvolvido, que é coordenado, né, pelas professoras do Departamento de Educação 1 do grupo de pesquisa Glepidial. Então, a minha pesquisa, eu trabalhava nessa pesquisa do Observatório das Práticas de Leitura e Escrita na Escola, e aí a minha pesquisa foi nascendo daí, dessa oportunidade. Então, assim, eu trabalhei somente com as crianças do terceiro ano, então são crianças de 8 e 9 anos. Claro que tem um ou dois ali que tem 10, 11 anos, mas a grande maioria é nessa faixa de 8, 9 anos. Por que eu escolhi as crianças de 8, 9 anos? Porque elas estão no terceiro ano, e aí, como eu expliquei, pelos documentos oficiais, elas teoricamente deveriam estar alfabetizadas, ou seja, conhecendo e lendo, né, os mecanismos do ato de ler. Né? E a gente vê que elas ainda estão presas lá, pelo menos na escola que eu observei, elas ainda estavam presas na silabação, naquela preocupação da norma da língua, né? Então, assim, elas estavam ainda, crianças com 9 anos, eram pouquíssimas as que realmente conheciam o código linguístico e já estavam lendo, assim, já estavam decifrando o código linguístico, porque tem a diferença para mim, né? Depois de tudo que eu li, tem uma diferença entre escola e tem a leitura real e a decifração do código linguístico, assim, conhecer as sílabas, as palavras, mas você não necessariamente entende aquilo, né? E a A escola leitura era real. municipal, não era? Não era, Michele? Oi? A escola que Era tu uma escola municipal, da rede municipal, uma escola no bairro, pública lá isso. no Piquezeiro. A Não, escolha da escola foi por conta do índice de desenvolvimento da educação, que estava só caindo, entendeu? Então, assim, estava muito abaixo da meta nacional, meta municipal. Então, o motivo da escolha da escola foi por conta disso. foi uma vez que a professora fez uma atividade lá Sim, na tua teve publicação. uma ação, foi. Vocês estão, vocês estão referenciadas nessa obrazinha que eu gerei depois porque, assim, no mestrado profissional, a gente tem que fazer o trabalho da dissertação toda, a parte teórica, tudinho, metodológico, tudinho, bonitinho. Ainda tem que fazer um segundo trabalho, que é um produto, que eles chamam de produto. Eu odeio esse nome, mas eles usam esse termo. Esse produto são os processos, são os meios que você utilizou para realizar a sua pesquisa. Então, aqui nesse. Aí eu aproveitei e transformei, fiz o meu produto um livro mesmo, um guia, vamos dizer assim, para professores e bibliotecários, né? Que aí a ideia era não
aí já foi uma coisa que a gente foi amadurecendo, eu fui amadurecendo na pesquisa do observatório com as minhas orientadoras, porque eu tinha mais de uma. Tinha a professora Joelma Reis, mas tinha a coordenadora também do GLEPDIAL, que é a professora Edith Ferreira. São duas pessoas fantásticas, assim, muito acessíveis. E aí elas me ajudaram muito na composição dessa obra também, né? E aí o que eu venho trabalhando aqui é como fazer, né? O que é o Clube da Leitura, mas assim, quais são os meios, são os recursos que você tem que gerar para que aconteça realmente, para que um clube da leitura numa biblioteca funcione. Então, por exemplo, dá para fazer, se eu sou bibliotecária, a primeira ação que eu tenho que fazer é fazer uma biblioteca e fazer a comunidade escolar se apropriar dessa biblioteca. Então, foi isso que a gente... Essa obra aí em PDF ou só está impressa? Está toda no PDF no repositório da universidade. Lá na dissertação tem todo o texto da dissertação e no finalzinho vem esse produto. Entendeu? Então está disponibilizado para qualquer um baixar. Basta. A gente vai colocar no colocamos. Vou logo colocar aqui as perguntas que o povo está me cobrando. Tá bom. Marco Antônio perguntou: quais pontos de convergência da biblioteconomia com as áreas afins na leitura? Com as áreas afins? Olha, Marco Antônio, eu só pude conhecer agora realmente esse intercâmbio de forma real, né? Como eu disse no início, a minha professora, ela não sabia, ela é professora, já foi professora da rede pública, mas ela conhecia pouquíssimo sobre biblioteca escolar. Ela sabe da importância do instrumento, ela deu muito valor a isso. Então, para ela, assim, me encontrar na pós-graduação e eu encontrá-la na pós-graduação foi, assim, um casamento mesmo. Nós ficamos casadas, porque a gente se falava de madrugada, a gente entendeu? Então, a gente se casou durante esse período. E ela passou a conhecer mais sobre biblioteca, sobre a biblioteca dentro da escola, que ela só via, sabia da importância, porque para as crianças poderem ler, elas precisam desse recurso da biblioteca. E eu passei a conhecer toda a bagagem teórica que ela trazia com ela, que não era necessariamente só da educação. E ela passou também a conhecer muito a literatura da biblioteconomia, porque eu fui apresentando muita coisa para ela e ela também ia estudando, ela também ia lendo. E então, assim, primeira obra que a gente leu juntas, assim, digamos assim, foi essa aqui, que é sobre biblioteca escolar e práticas educativas, que inclusive tem texto de bibliotecário, tem texto do Almeida Júnior, tem texto da Renata Junqueira, que é uma grande pesquisadora da educação, mas pesquisa muito biblioteca escolar. Então, tem muitos textos dela na internet, muitos livros, baixem, é muito interessante. Né? Eu pude, através dela, conhecer esse autor aqui também, que é um pesquisador também, mais lido na educação, porque ele também trabalha com a alfabetização, que é o Elie Bajat. Ele é um francês, mas era um brasileiro de coração, e aí ele escreveu esse livro que também é sobre biblioteca escolar, que é Caminhos da Escrita, Espaços de Aprendizagem. Ele fez uma pesquisa com o professor da USP de biblioteconomia, o Edi Perriotti, e Edmir, né? Edmir Perriotti, e eles fizeram, o Edmir Perriotti tinha um estudo sobre bibliotecas interativas, e o Bajat entra com toda a contribuição teórica sobre os processos geológicos e trouxe para dentro da biblioteca, e a biblioteca fez um trabalho muito bonito na rede municipal lá de São Paulo, né? Acho que isso, São Paulo. E então, assim, foi um casamento muito importante, mas eu não teria acesso, por exemplo, a conhecimentos assim, se não fosse também os estudos já da minha orientadora, que a gente trabalhou muito com a filosofia da linguagem, do Michael Bakhtin, do Voloshinov. É uma turminha de russos que tinha ali no início, logo após a Revolução Russa, que eles saíram, né, em prol de analisar o que se estava trabalhando na linguagem, nos estudos da linguagem. Então, assim, eles foram nessa perspectiva de analisar o que estava acontecendo nos estudos da linguagem
para realmente pensar, né, uma sociedade pautada no marxismo, pautada no socialismo, né? Então, eles estavam ali num projeto russo de transformação da sociedade. Então, essa obra foi muito importante, né, que é o Marxismo e Filosofia da Linguagem, foi muito importante para entender os conceitos teóricos que eu trabalhei na pesquisa, como dialogismo, cronotopo, gêneros do discurso, né, que é trabalhado também pelo Bakhtin, né, e que nós trabalhamos com gêneros do discurso, nós trabalhamos com então nós precisamos compreender o que é esse gênero do discurso. E assim, então tudo que eu pude desenvolver foi porque teve essa como é que eu posso dizer, esse casamento entre educação, filosofia da linguagem, psicologia histórico-cultural, porque o Vygotsky, também, que é um dos autores que eu trabalho, é da psicologia histórico-cultural, ele desenvolve, né, essa teoria, a teoria histórico-cultural. Então, assim, ele também é fundante, porque para trabalhar a questão da construção do pensamento e da linguagem. Então, eu fui passeando em tudo isso aí. Então, assim, nem foi. Eu fiz o mestrado na educação, mas li muita coisa que nem não é necessariamente da educação. O Marco Antônio continua perguntando, o nome Clube de Leitura foi o que chamou a atenção das crianças, foi? Também. A ideia também de fazer um clube da leitura é para que fosse mais atraente para as crianças, né? E teve também continuidade? Depois que tu terminou, teve continuidade? Tanto teve continuidade na escola, porque a gente continuou o projeto do observatório, como teve turmas que, por espontaneidade, eles escolheram continuar trabalhando no Clube da Leitura como o segundo ano, e que, na verdade, eram as crianças do primeiro ano, que eu tinha muito contato com elas também na biblioteca. Aí eu fui ensinando para elas como é que elas liam poema, como é que elas liam conto, o que era um cordel. Então, quando elas foram para o segundo ano, que elas tiveram a oportunidade de escolher um projeto para desenvolver na escola com a literatura, com a leitura literária, a primeira coisa que elas vieram na cabeça delas foi o Clube da Leitura. E, além disso, como eu trabalho também um pouco com essa ideia de que o Clube da Leitura é um espaço de formação, foi para foi também, eu fiz também a gente fez um clube da leitura com as professoras, lá na pesquisa do observatório. Então, as professoras, até hoje, a gente está com o nosso zap aqui, a gente continua na comunicação, a gente troca ideias, a gente continua informando-as, a pesquisa já acabou, mas a gente continua informando elas sobre as coisas. A gente fez várias leituras desse clube na formação dos professores, a gente utilizava o clube como um espaço de formação. Então, a gente fazia as leituras das obras. Eu lembro que a primeira obra que a gente fez foi uma professora muito maluquinha, né, que é uma literatura até juvenil, mas que as professoras adoraram, entendeu? Então, as professoras, elas começaram a fazer isso, praticar leitura dentro da escola. Mas uma coisa, gente, era muito importante para que isso acontecesse de verdade. A gente tinha que oportunizar essas professoras de verdade. Então, o que acontecia? O grupo de pesquisa, que a grande parte é de pedagoga, as meninas iam para a sala de aula, ficavam lá dando aula para os alunos, e também tinha outras alunas que nem estavam na pesquisa, mas faziam parte do grupo Epidial, também davam uma força. Aí elas iam para a sala de aula e os professores iam para a formação, entendeu? E uma das pautas da formação desses professores, durante 2 vezes, foram a biblioteca. Primeiro a gente trabalhou com o que é biblioteca, o instrumento cultural, blá, 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 a importância da biblioteca dentro da escola, e depois a gente foi lá na biblioteca comunitária do Coroadinho, tá? Porque eu cheguei para a professora, a gente não trabalha, não é com a prática cultural como ela é? Então nós temos que ir numa biblioteca. Eu dei essa sugestão, e a gente foi lá na biblioteca do Coroadinho, fomos recebida pela Meire, pela Claudileude, que eu não sei se elas estão aqui no momento, mas vamos mandar um beijão para as meninas da rede Ilha Literária. Foram muito importantes na minha pesquisa, porque elas fizeram uma ação de leitura lá maravilhosa. Elas nos possibilitaram essa formação de professores lá na biblioteca delas. Elas arrasaram. A gente estava emocionado, sabe? A gente se arrepiava, porque elas fizeram uma formação muito linda.
A gente dançou, a gente cantou, a gente rebolou, mas a gente assistiu vídeos do Bartolomeu de Queiroz, a gente assistiu a palestra da professora Edith, que ela falou sobre a importância da biblioteca na formação leitora, dentro da escola, na formação do professor. Então, a pauta era essa, a biblioteca na formação do professor. Então, o Clube da Leitura ele foi esse espaço de elaboração de tudo isso. Muito bem. A professora Leoneide Martins já fez duas perguntas aqui. O clube de leitura na escola é importante que seja integrado ao projeto pedagógico. Como se deu essa relação no seu processo de pesquisa? Então, eu tive oportunidade através desse trabalho maior, né? Então, assim, desse trabalho que a gente fez a partir do Glepidial, da pesquisa Observatório de práticas de leitura e escrita na escola. Então, a partir disso, eu comecei a ter uma relação com as professoras, né? E, assim, no dia a dia, a gente ia falando sobre biblioteca com essas professoras, no dia a dia. Não adianta, gente, ser uma palestra aqui, outra acolá. É uma coisa mesmo assim, ó. Sabe? Todo dia você tem que estar tratando desse assunto com as professoras, convidando elas para fazer ações lá na biblioteca, para que elas utilizem a biblioteca nas ações de ensino da prática da leitura e da escrita, sabe? Porque as crianças elas só vão aprender a ler e escrever se elas tiverem acesso mesmo, se elas for fazer a prática. É uma prática cultural, não tem como eu fazer por elas, entendeu? Então, assim, a gente fazia a contação de histórias, tudo isso, mas sempre o nosso alvo ali, o nosso foco é sempre o fazer, a prática mesmo, é possibilitar e criar os meios para que elas façam a prática da leitura, né? E ao mesmo tempo, concomitante, já ensinando o que o professor tem que ensinar, o que é o gênero textual, o que é o código linguístico, isso aí vai acontecendo, não é uma coisa desassociada da outra, né? Que eu tenho que ensinar a partir dos processos dialógicos que eu vou esquecer aquilo que é o papel do professor, que é ensinar o código linguístico. Mas tem uma série de outras coisas aí que também precisam ser consideradas além do que esse código linguístico. Então, Pergunta: como o clube se encaixava no currículo escolar? Eram turmas completas? Então, a gente teve que desconstruir um pouco essa amarra aí do currículo, sabe? A gente teve que ser um pouco contraventor, a gente tinha que fazer uns contornos aí, porque assim, o Clube da Leitura entrou no planejamento escolar, mas não necessariamente ele vem de lá como uma proposta curricular, entendeu? Ele não veio de lá para cá, ele foi uma coisa que a gente observou que podia acontecer e dar certo dentro da escola, porque as pessoas, de uma certa forma, no que elas falavam, elas nos mostravam, elas evidenciavam o que elas queriam de fato. E aí a gente foi moldando isso em cima do que a gente via lá, das necessidades reais delas. Então, o currículo, aquilo que vem lá da Secretaria de Educação, não proíbe, mas também não manda fazer. Mas também não diz que não é para fazer. Então, a biblioteca tem essa possibilidade, gente, de fugir do currículo escolar. O currículo escolar nem sempre ele está certo, nem sempre ele vai dar conta de atender às necessidades reais de aprendizagem dos sujeitos. Então, às vezes a gente tem que ser um pouquinho rebelde. A professora Leoneide perguntou: você trabalhou com Roger Chartier? Roger Chartier na pesquisa, não trabalhei com Roger Chartier, apesar de que alguns autores que eu trabalhei, eles também trabalham, né? Eles também fazem leitura do Roger Chartier, mas eu não tive, assim, eu não entrei muito no Roger, não. Eu trabalhei mais, foi o Vygotsky, como prática cultural, mas fazendo uma releitura a partir de Vygotsky, entendeu? Então, Ela aqui faz um comentário aqui. Na pesquisação, corre-se o risco de criar uma relação de dependência durante o processo de leitura, após o término de sua pesquisa. Como ficou a continuidade do Clube da Leitura e da Biblioteca? Então, nossa ideia sempre foi dar autonomia para os sujeitos da pesquisa. Nossa função lá era ensiná-los como depois
dar oportunidades para eles de ter acesso a conhecimentos para que depois eles andassem com as próprias pernas, né? Então, assim, a formação que as professoras faziam lá na escola, através da pesquisa do observatório, era recheada de muitas coisas, assim, tanto que a biblioteca estava lá como uma pauta central do projeto. Mas, assim, tinha uma série de ações que elas faziam, que ali elas já iam transmitindo a teoria e tudo mais, mas, assim, elas, o cuidado sempre de respeitar a subjetividade, respeitar aquela cultura escolar, não tentar impor nada, mas esperar que eles reagissem àquilo que a gente trazia para eles, a gente esperava a reação deles para propor, para dar uma contraproposta ou esperar as propostas deles, entendeu? Então, assim, não foi nada muito impositivo, não. Foi uma coisa, assim, uma coisa leve. Então, assim, a diretora fazia parte da formação, a coordenadora pedagógica, as professoras, os pais tiveram a oportunidade de participar de várias ações também que a gente realizou. Então, teve formação também para os pais dos alunos, né? Então, assim, foi uma coisa bem ampla. Então, como eu estava com todo esse aparato dentro da escola, trabalhar o clube, os professores eles já estavam muito mais conscientes e bem mais interessados no assunto, entendeu? Tanto que não teve nenhuma resistência quando eu cheguei, eu disse, olha, quero trabalhar clube da leitura, as professoras do terceiro ano, estou aqui, vou ajudar, né? Um beijão para as professoras do terceiro ano, a professora Patrícia, a professora Esté, a professora Esté, que ficou por último, né, que realmente participou mais da pesquisa, foi a professora Esté e a professora Patrícia. Mas agradecer a Ticiane, a Georgiana, a Serginaura, uma galerinha que me ajudou também muito, a professora Jandira, que é aí do Colum, que foi muito legal também, me ajudou pra caramba, me dava altos, porque ela é coordenadora pedagógica, então ela podia me ajudar nesse campo, né, então, inclusive eu pude compreender, através dessa pesquisa, qual é o papel do coordenador pedagógico, como é que eu, como bibliotecária, eu me comunico com esse profissional, né? Aí já responde a tua pergunta, Marco Antônio, quando tu perguntou como vencer a ala pedagógica da escola. Foi uma pergunta que ele fez, já está aí respondida aí durante a fala. Mas não é fácil, não. Não é, com certeza não é. A professora Meire Ferreira perguntou, é importante seu estudo, você desenvolver os resultados, devolver os resultados nas escolas investigadas? Qual foi a reação da direção da escola, dos professores? E as crianças, Sim. como é? Então, a gente tem sempre também essa preocupação de dar o retorno à escola. As professoras, depois da minha pesquisa, que acabou em 2019, a gente continuou com o projeto do observatório. Então, eu tive a oportunidade de continuar na escola junto com as professoras, com todo o GLEPIDIAL. E aí, a gente deu continuidade à formação das professoras, especialmente a formação das professoras. Mostramos na prática para as professoras como elas poderiam desenvolver ações de leitura dentro da escola, né? Então, isso foi traduzido em forma de projetos. Cada turma, cada sala de aula, no ano de 2009, cada sala de aula trabalhou um projeto de leitura e um projeto de literatura. Então, assim, algumas turmas, uma turma trabalhou com cordel, outra turma trabalhou com autobiografia. Isso foi tudo eles mesmos que escolheram, né? A gente só dava suporte à mediação e trazia os recursos para que os projetos fossem realizados. Os projetos foram realizados pelas professoras, juntamente com a equipe do Clepidial. Então, era um planejamento compartilhado. Né? A gente não tinha a intenção de impor nada, mas sim trabalhar com a realidade delas para que elas pudessem depois ter exatamente essa autonomia. Então, a ideia é para que elas entendessem que dá para integrar toda a escola nessa ação de ensinar a prática da leitura e da escrita, entendeu? Que não adianta só um professor fazer na sala de aula ou só a bibliotecária fazer na bibliotecária. É preciso uma ação organizada. Então, o nosso retorno, após a minha pesquisa, também foi a escrita. Então, as professoras, elas a gente teve durante a pesquisa observatória, a formação também para a escrita. E a gente, junto com as professoras, cada uma de nós junto com uma professora, fez um artigo de um livro que está aí no forninho, que está para sair, eu
depois eu boto aqui também para a Djalda divulgar, porque é um livro super interessante, porque tem o nosso capítulo lá da biblioteca, que eu trabalhei junto com a professora, né? Lá na escola, quem cuida da biblioteca é uma professora, né? Então, ela é um ser existente, eu não tenho como... Não tinha como... O ideal era que fosse um profissional bibliotecário, obviamente, mas ela é um ser existente, ela está lá dentro, eu tenho que respeitar isso também, né? Então, eu não podia atacá-la, dizer que você não tem que estar aqui, esse não é seu espaço. Não, eu trouxe ela para o nosso lado, entendeu? Então, ela é uma pessoa que eu tenho para mim que se um dia ela tiver a oportunidade, ela vai reivindicar para um bibliotecário na escola, né? Então, porque assim, eu mostrei para ela as possibilidades que ela tinha de organizar a biblioteca, tudo, de deixar a biblioteca funcionando, mas também de que ela precisava do apoio desse profissional bibliotecário para que ela não, para que ela tivesse realmente um trabalho com resultados ali, né? Ela como pedagoga, o bibliotecário como bibliotecário, mas ambos trabalhando juntos para desenvolver esse trabalho. Então, assim, o retorno todo, assim, foi esse. E aí vocês vão conhecer através dessa obra, porque lá a gente faz toda a descrição desse processo. Inclusive esse pós, e as professoras, elas já conhecem o meu trabalho, elas já conhecem os trabalhos de todo mundo que fez pesquisa lá de mestrado dentro da escola. E, assim, elas também são coautoras desses trabalhos, então elas têm total conhecimento desses trabalhos. A Josi Cantanhede, conhece? Ela, Josi. ela diz assim: primeiramente, parabéns pela pesquisa. Na concepção do projeto, em algum momento, a questão do letramento foi pontuada? Então, o grupo que eu participo, assim, não é que não consideramos o letramento, mas ele não era não é o nosso trabalho fundante, assim, nosso trabalho, o nosso trabalho mesmo, ele está muito mais pautado naquilo que a gente chama de processos dialógicos, né? Que são aquilo que os sujeitos, eles, quando chegam na escola, eles já vêm impregnados de muitas coisas, de muito conhecimento, de muitas coisas que eles vivem nas suas realidades, né? Nas suas condições de reais de vida. Então, a nossa preocupação no processo de ensinar essas práticas, que é a leitura e a escrita, era levando em consideração esse sujeito, a trajetória que ele executa até chegar à escola, porque a gente entende que isso impactua no aprendizado dessas crianças. Então, assim, foram as relações diárias, as relações do dia a dia que nos mostravam como que deveríamos agir, como deveríamos trabalhar. O letramento entra também, né? O letramento, inclusive a leitura literária, ela fez parte de todo o bojo do nosso trabalho. Né? Nós optamos em trabalhar a leitura literária na escola, porque a gente percebe que ela é quase inexistente na escola. Na escola, o que predomina é o livro didático. Então, o livro didático que já vem todo fundamentado numa cultura que muitas vezes não é a cultura do sujeito que está lá, que não respeita a história, que não respeita, né, aquele espaço onde ele vai entrar. Então, assim, que muitas vezes não traz nada, não acrescenta nada na vida das crianças, porque elas veem como aquilo ali como coisas abstratas que estão muito longe da realidade delas. Então, assim, o letramento ele entra, mas ele não é o digamos, nosso instrumento principal de trabalho, não. Né? São os processos dialógicos, o que realmente nós nos pautamos no trabalho. É outra linha. O Carlos Wellington comenta aqui para você falar da ação que vão fazer para a Maria Firmina do Reis, um clube de leitura de formação política. Ah, sim, quer fazer propaganda, né? É uma Tá chance. certo. Então, Carlos, ele fez um convite para que a gente pudesse trabalhar a ideia do clube da leitura, né, na formação leitora e na formação política, né, dos sujeitos que participam, que são integrantes do Movimento Sem Terras e que frequentam e que são participantes aqui do Solar Maria Firmina dos Reis. Então, assim, a ideia é que a gente pudesse usar o Clube da Leitura como um espaço de formação.
de formação leitora mesmo, né? Para que essas pessoas elas entendessem, compreendessem essa prática cultural e passassem a fazer uso dela como é de seu direito, mas também que elas tivessem que elas tenham consciência da importância dessa prática, né? Que é nesse processo, nesse fazer dessa prática, da leitura, da apropriação da leitura, que elas vão fazendo as transformações na sua vida. Elas precisam de vários conhecimentos para que elas deem conta, inclusive, daquilo que elas trabalham, né? Então, assim, a ideia que a gente está querendo trabalhar lá é essa da formação leitora e política dos integrantes do movimento dos Sem Terras. É uma coisa que ainda está em construção, mas a gente já está... nós dois. Nós dois. O Carlos foi convidado e ele quer utilizar a minha pesquisa para poder fazer esse intercâmbio aí para essa ação que que ele quer fazer lá. E eu topei, eu estou morando aqui nos fundos praticamente do solar, aí eu tô bem aqui em casa, Djalma. Depois da quarentena eu vou. Depois da quarentena, por favor. Olha, pergunta da Catiane Abreu. Conhece? Conheço. Uma excelente bibliotecária. Beijo, Catiane. Catiane, um beijão. Nos processos dialógicos que ocorrem no clube de leitura, houve algum produto relacionado à prática escrita? Eu trabalhei, o meu foco era a leitura. Se eu fosse trabalhar a escrita também, ia ficar uma coisa muito extensa, muito ampla. E a ideia era realmente me concentrar na prática leitora das crianças, né? E entender como elas atribuem sentido ao que elas leem em diversas situações de leitura. Leitura individual, leitura na sala de aula, leitura no clube da leitura com a roda de conversa com o autor. Então, não trabalhei com a escrita, mas o projeto Observatório das Práticas de Leitura e Escrita trabalhou com a escrita, sim. Inclusive, também passei por vários momentos de formação para a escrita, né? Que a gente estava muito inspirado nessa obra aqui, que se chama A Roda e o Registro, que era um trabalho da Cecília Walschauer, que ela trabalha a formação de professores a partir de rodas, né? De rodas de formação. Então, assim, e ela trabalha muito com o registro dessas formações, né? Então, de ensinar os professores a trabalhar a escrita. Então, para a gente foi muito interessante. Então, a formação também passou por esse lado, mas eu não foquei na escrita, porque não daria conta. Mirleno Lívio, bibliotecário, professor da UESP. Bora lá. Michele, considerando a sua pesquisa no campo educacional, como você percebe o lugar da biblioteca escolar no processo de disciplinarização do conhecimento? Como combatê-la? Tu faz pergunta difícil, hein, Milene? Medo da minha. E o pior é que as perguntas não aparecem aqui para mim, não, Djalma. Pode repetir, por favor? Considerando a sua pesquisa no campo educacional, como você percebe da biblioteca escolar no processo de disciplinarização do conhecimento? Como combatê-la? Como combatê-la? Eu vou te confessar que eu precisaria estar lendo a pergunta para me entender um pouco mais a intenção dela, não sei, né? De repente, se o Milene puder me explicar, assim, porque assim, eu até respondi para o Marco Antônio, né? Então, foi um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, porque eu pude, né, a partir do que eu conheci dessas ciências que eu trabalhei paralelo, concomitante, eu pude também trazer uma contribuição, trazer isso tudo para o campo da biblioteconomia, fazer uma nova, uma releitura desses conceitos, dessas teorias dentro da biblioteconomia, né? Então, já mesmo a partir do lugar que eu ocupo, né, do meu mundo social, né, que eu sou bibliotecária, não estava ali para ficar dizendo se o professor está certo, o professor está errado, da forma como ensina. A minha ideia era me conhecer também, para que eu pudesse ver de que forma que eu poderia contribuir. Então, foi um processo de autoconhecimento também, de autoformação também, porque eu me percebi mais bibliotecária nessa pesquisa do que lá onde eu trabalho.
que às vezes a gente fica sufocado lá com com o trabalho, né, com a rotina, com aquela demanda enorme de livro para poder catalogar, de classificar, não sei o que, não sei o que. E aí a gente não se pensa muito, não se repensa muito como profissional, né? Então eu corrigi, inclusive, muitas lacunas minhas nesse processo. Então eu penso que ainda não consegui entender a pergunta do Milênio, sendo muito sincera, mas se ele puder me explicar o que ele está perguntando, eu juro que eu respondo. Eu entendi parte, né? Eu não entendi a segunda parte, como combatê-la. Se ele puder explicar, eu traduzir o que ele perguntou, porque nem sempre a gente consegue entender. Mirlene, direct com Michele. A Catiane, ela comenta aqui, essa evolução das práticas leitoras dos sujeitos da pesquisa é fruto desse casamento perfeito, educação e biblioteconomia. Sim. Djalda ficou sem áudio. Pode repetir? Essa evolução das práticas leitoras dos sujeitos da pesquisa é fruto desse casamento perfeito, educação e biblioteconomia. Sim. Sim, porque o meu trabalho era dentro do ambiente escolar, né? Que é um ambiente onde predomina a sala de aula, aquilo que o professor traz para apresentar para os alunos. Então, eu tinha que me encontrar nesse processo, né? Saber de fato o que eu poderia contribuir para aquele ambiente escolar e realmente fazer esse trabalho numa perspectiva de ser mais uma das frentes da escola no ensino da escrita e da leitura. Quando eu falo ensino da escrita também, porque uma coisa leva a outra. A pessoa que lê, ela vai desenvolver também a escrita, né? Então, assim, o meu trabalho ali era eu me encontrar enquanto bibliotecária, saber o meu posicionamento ali e como eu ia me articular das diferentes formas e como houve isso de fato, eu posso ser bem franca, assim, porque às vezes a gente faz pesquisa nem sempre tem os resultados que a gente espera, né? Mas eu acho que a gente colheu frutos positivos, sim. As professoras foram modificando as suas práticas, elas foram conhecendo novas práticas, elas foram mudando a sua forma de atuação dentro da sala de aula, elas foram pensando a biblioteca no processo, entendeu? Então, eu acho que contribuiu, sim, para a escola. E o mais importante é que foi dado continuidade, não é, Michele? Porque Sim, depende do trabalho, aí termina, faz sua pesquisa, tu tem teu próprio como disponível na biblioteca digital da UF, né, de teses e dissertações, mas do momento que terminou, é. E abriu o aí é certo. muito difícil para a gente dar esse retorno, né? Às vezes a gente até volta, tem muita gente que volta no campo de pesquisa, vai lá, faz uma palestra, mas eu não sei se só uma palestra é o suficiente para realmente contribuir, entendeu? Então, a ideia da gente foi deixar registros escritos mesmo. Então, o meu produto de pesquisa vai ficar para os professores da escola. A ideia é deixar lá a cópia da escola, deixar. Porque se eles, qualquer professor que quiser trabalhar clube da leitura, nesse processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, ele vai estar lá, ele tem um meio, ele tem um recurso para ele se orientar, né? Ele tem as bases teóricas para ele poder se aprofundar, para ele poder seguir um caminho, para ele pensar também as suas práticas. Não é uma receita de bolo para ele reproduzir, é uma forma dele pensar, entendeu? É uma ideia, é assim uma proposta de como você pode pensar as suas práticas de leitura e escrita, né? Porque essa minha forma de fazer pode não funcionar em outros ambientes escolares, vai depender muito do que tem lá, do cenário que tem lá, das pessoas, do envolvimento. Nesse clube da leitura, até a diretora estava envolvida, então é diferente de quando você não tem todo esse aporte para você fazer um trabalho desse dentro da escola, né? A Catiane comenta aqui, amo quando os bibliotecários saem da parte técnica do curso e ampliam os horizontes para além da técnica. Essa compreensão dos processos pedagógicos é essencial. Parabéns pela pesquisa. Obrigada, Catiane. Realmente essa foi a ideia mesmo.
Você Daí, entendeu? da teoria. O Carlos Wellington comenta aqui, o produto da pesquisa gerou um material metodológico para a elaboração de um clube de leitura em uma perspectiva dialógica. O Mirleno reescreveu aqui a pergunta, até Oba! o pedido. A biblioteca, enquanto agência de leitura e formação de leitores, pode contribuir para a intertransdisciplinaridade? Como seria essa intervenção? Olha, eu acredito que pode sim, entendeu? Porque ela contribuiu, assim, esse trabalho de formação, quando você pega vários professores de várias áreas e você agrupa essas pessoas, bota essas pessoas para dialogar, bota essas pessoas para pensarem juntas um planejamento escolar, você propõe para essas pessoas e elas aceitam e elas fazem projetos integradores, né? Projetos que envolvam uma série de ações que vai ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem, fica bem visível, né, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, porque quando a gente junta as cabeças para pensar, é impossível essa transdisciplinaridade, essa interdisciplinaridade não minar, né? Então, a nossa proposta foi propor um caminho teórico, as professoras irem se apropriando desse caminho teórico e junto com elas a gente ir pensando e nós também estávamos nos processos de apropriação das teorias para poder entender. Então, assim, essa transdisciplinaridade, ela foi muito importante. Então, assim, quando eu entrei, quando eu me ocupava ali do espaço da formação, que eu fazia junto com as professoras como bibliotecária, quando eu me ocupava desse espaço, quando eu ocupava esse lugar, eu não tinha como não dialogar, não tinha como não trazer as minhas contribuições para esse espaço. Então, os professores passaram a entender o que é a biblioteca, para que serve, como é que eles vão usar, o que eles podem fazer com ela, que não é só um lugar onde vai pegar livro, mas tem muitas coisas que podem acontecer lá dentro, inclusive lá dentro, quando os alunos não estão dentro da sala de aula e a biblioteca está aberta, é lá que eles estão. Então, muita coisa eu levava para os professores. Os alunos, eles estão querendo fazer tal coisa. Então, o professor, ele já tinha ali uma pista de coisas que, às vezes, o aluno não se manifestou lá na sala de aula, mas lá, porque isso são os processos dialógicos, né? São as coisas reais. Então, o aluno estava ali na sala, ali, de repente, eles estavam trabalhando a ideia de, sei lá, o conceito de cultura, que a gente trabalhou lá no Clube da Leitura. Depois eles levavam isso para a sala de aula. E a professora tinha que se virar para trabalhar esse conceito lá também, entendeu? Então, na aula de história, na aula de geografia, as professoras já estavam entendendo que tinha que trazer essas coisas, porque os alunos estavam perguntando, os alunos estavam questionando. Então, assim, a transdisciplinaridade, ela minou. Nos processos dialógicos, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, ela vai minar, ela vai sair, ela vai fluir. Muito bem, dona Michele. Só lembrando agora que a gente já está com 8h40 da noite. Sim. A gente já vai se despedindo. Gente, boa noite. Muito obrigada, Michele. Continue assim. Disponha. Ótima palestra. Ótimo bate-papo, né? Gente, foi imperdível, né? Nós agora temos que nos despedir, mas lembrando que as lives continuam. Amanhã a gente tem a Jéssica Brito. Ontem eu esqueci, Michele, me perdoa. Depois que eu saí, foi que eu me lembrei que eu não botei o teu banner aqui no final. Foi um lapso. Acho que foi emoção. Viu? E olha que eu ensaio durante o dia todinho o que eu vou fazer. Aí Deus, eu não botei de Michele. Só falei. Que é isso, já tá fazendo um trabalho. Eu sei que é muita coisa, é impossível lembrar de tudo. E de boa, deu muita gente ainda, deu muita gente. Depois eles vão olhar no YouTube. O primeiro bloco deu 68 pessoas. Oh! Dá muito mesmo, aí fica oscilando. Mas o importante é que as pessoas que entraram conheceram a temática já sabem. Para alguma coisa. A proposta é essa. Tem outros canais que chegam a 1000 e tal, mas a gente começamos não com as principais pessoas da biblioteconomia, mas pessoas que são desconhecidas do grande público da biblioteconomia.
nunca foi do nosso interesse trazer os grandes especialistas, mas pessoas que fazem um trabalho muito, muito bom. E Michele, é esse, o a, diferencial de trabalho de vocês está sendo esse. Eu acho que valorizar e as os daqui, pessoas, os os da pessoas nossa região. a, a, E às vezes a gente convida esse povo de fora, às vezes eles dizem um não bem redondinho na cara da gente. os daqui dizem não, já teve umas 2 ou 3 que foram indicações, eu fui atrás e elas, tô doente, pá, é assim, mas é vivendo e aprendendo, hoje e amanhã. Então, gente, amanhã nós temos a palestra, a conversa com a Jéssica Brito, bibliotecária, uma instituição particular de Imperatriz, ela foi da minha turma. Então, ela saiu da graduação, se formou e conseguiu entrar no mercado de trabalho. Ela vai explicar todos os trâmites. Quem quiser, quem está desempregado, quem entendeu o que foi feito, qual o diferencial do currículo, o que ela fez o que ela está fazendo no mercado de trabalho, né? Quais as dificuldades, aquelas visitas do MEC sem ter experiência, como foi que ela fez, eu sempre pergunto. Michele deu uma palestra uma vez foi Michele, naquele evento de Francilene, foi sobre o MEC, as visitas do MEC, explicou muita coisa. A Então, avaliação fala do para biblioteca. ela, não aprendeu com a Michele, ó. Michele explicou tudinho. Eventos, o povo não valoriza, não participa, depois sente falta quando vão para o mercado de trabalho. Eu esqueci agora o nome do evento lá. Era perspectivas atuais em biblioteconomia. Eu não estou encontrando aqui de. Tá aqui, Era ó. Essa a morena aqui é a Jéssica Brito. Ela vai falar da experiência de experiência ser bibliotecária universitária no interior. no interior do estado do Maranhão. Tudo para Massa. tem. Aí depois vai ser o Alex Leal, que vai falar da experiência dele com os deficientes surdos, a pesquisa dele. Depois vai ser o Silvestre Matos, que vai falar a pesquisa dele de graduação, que foi sobre gamificação. Um tema muito bom, Michele. Depois a gente vai ter a Suênia Mendes, Edilson, professora Cássia, e aí a gente está formando os quadros. Na segunda-feira a gente já fecha a semana. Mas Marco Antônio também vai estar com a gente. A gente está acertando o dia. Daiana Roberta também, já está certo. A gente está só fechando o clima, essas coisas, que fica muito osciloso para mim. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Carlos Wellington, Catiane, Jéssica, Rose Cantanhede, Ana Lúcia entrou agora. Ô, Ana Lúcia, perdeu. Agora só na reprise. Daiana, todo mundo, a professora Leonete fez vários questionamentos. Eu que. Michele, que fala muito, não deixa eu te interromper. Se Rila, me interromper, eu não ia conseguir falar. Mirlene também tem um livro que fala sobre esse processo dialógico. Mirlene, tu vai aparecer numa live aqui também, que é muito importante, não posso te perder. Compartilha. Quem mais teve aqui? Dicas do Jajá. Meus amigos, meus amigos. Dicas do Jajá é um amigo meu da educação, que eu conheci no mestrado. Tem Camorim. vários colegas meus do mestrado aqui. Tem a Kátia, que estava online, não sei se ela ainda está. Beijo para todo mundo, gente. Beijo para todo mundo. Obrigada aí pela presença. Vocês foram peças importantíssimas no meu trabalho também. Fiz todos os agradecimentos. A professora Leoneide, que ela foi também com o projeto Natal com Leitura lá na pesquisa, que a gente, né, que para ali, né, assim, talvez não tenha ficado muito claro, mas foi uma ação com as crianças, uma ação leitora, mas para as professoras foi uma oportunidade delas saberem que a biblioteconomia existe, que tem um departamento, que tem um projeto de extensão e que elas podem solicitar para outras situações, porque a maioria delas dá aula em várias escolas, então foi uma oportunidade também do departamento se apresentar através do projeto Natal com Leitura, que foi muito legal na escola, as crianças amaram, ficaram um tempão falando. Os clubes da leitura, os alunos colocaram o nome
das oficinas do Natal com Leitura. Era ler brincando e exatamente. Eu falei, ó, vou falar para a professora que vocês vão se fazer um plágio aí. Que legal! Foi, ficou marcado para eles, entendeu? Assim, inclusive eles ficaram depois perguntando quando é que ia voltar. Teve também as meninas da Ilha Literária, da rede da Ilha Literária que a Thaís Rodrigues, né, ajudou na articulação para levar lá para a escola. Foi muito legal, elas também fizeram várias ações com as crianças. E depois eles ficaram perguntando e cobrando, né? A gente pode articular depois da quarentena, né? Sim. Eu agora estou devendo para eles. Outros bibliotecários, gente, bora botar a cara no sol. Eu fico tão... Pronto. Tem uma ação que eu ainda tenho que fazer com eles, que é fazer o passeio histórico, conforme aqui o livrinho a coleção de livrinho do Wilson Marques, que o Wilson Marques também se propôs a participar. Se acontecer o passeio, a gente não pôde, porque tem que, né, pegar autorização de paz, tem que contratar um ônibus para levar, tem que preparar lanche, então é uma despesa muito alta. Mas a gente ainda tem essa dívida lá, se quem quiser ajudar, participar. gente, ajudar na logística, né? Essas questões Exatamente. do Levar ônibus. eles, porque eles querem conhecer agora os lugares que tem aqui dentro dos livros, né? Eles querem conhecer as fontes, eles querem conhecer a Rua do Passeio. Muitos já conhecem, mas eles querem ver que lá... Às vezes passa pelas ruas, quando eu era pequena, era assim, a gente passava naquelas ruas, para mim era só mais uma rua. Depois que eu me entendi mais, foi que aí tinha aquele conceito histórico, Rua do Giz, né? Aquelas ruas assim que são mais... Sim, aqui no livro tem essas ruas, eles vão querer saber tudo isso, e aí o Wilson Marques que vai explicar para eles. eu não sei se eu ainda tenho contato de Wilson Matos. Tu tem, não tem? Tem, tem. Bora ver se a gente consegue fazer essa logística. Bora, Marco Antônio. Carlos Lopes, Bora, Marco Antônio. Tatiane, Josi que Pois vai... é uma ação que pode ser feita Dayana com Roberta, vários agentes, com vários sujeitos, sem problema nenhum, que as crianças vão adorar, entendeu? Hoje eles sabem, por exemplo, lá na escola, o que é um bibliotecário, o que a gente faz, entendeu? o Eles chamam a biblioteca... tia da biblioteca, né? Mas a gente vai tirando isso aos poucos. O novo momento da biblioteconomia é esse. Em tempos de fake news, em tempos de isolamento, essas coisas, a gente pode planejar várias coisas para fazer, né? Lives, a gente pode estar... E, Michele, fala nisso, tem muita gente me procurando para saber o que a gente pode fazer em tempos de isolamento, de caridade, né? Bibliotecário, a Luana Rocha, que é doutora lá pela UF, né? Políticas Públicas, estava perguntando, estou tendo alguma ideia, me passa, que a gente faz uma conferência e discute o que a gente pode fazer, Sim. tá? Podemos pensar assim, Djalma. Acho que até para se ocupar, para esse tempo passar mais rápido. Aí, bora meter a cara no sol, gente, tá? Então tá, gente. Por hoje é só. Beijo, Michele. Boa noite. Obrigada a presença de todos. Obrigado, Djalma. Obrigado, Joyce. Obrigado os outros que estão aí no bastidores aí dessa iniciativa de fazer essas lives aí, Bíblia Fora da Caixa. Muito legal, gostei bastante. Ideia minha e de Joyce. E Janailton. Vocês estão dando um banho na gente que já está aí mais tempo na estrada. Amanhã quem vai mediar a live, eu tô muito cansada já. Imagina. É a Joyce. Joyce que vai conversar diretamente com Jéssica Brito. Eu vou ficar mediando, só Nos bastidores. na assessoria dela. Tá Beijo, bom. gente. Boa noite e até amanhã, nessa hora não, às 19 horas, com a palestrante Jéssica Brito, tá? Tchau. Tchau, gente.